Senhor presidente, inicialmente eu queria parabenizar a nação brasileira, mas parabenizar principalmente a juventude. Eu tenho orgulho de ser presidente da Frente Parlamentar de Juventude. Eu não conheço nenhuma grande revolução social que não passasse pelas mãos da juventude. E eu estava percebendo aqui, na fala dos meus colegas que me anteciparam, e é importante a gente ressaltar que esse movimento nacional que acontece, da juventude na rua, reivindicando em cada estado, em cada cidade, o item que lhe é pertinente, a legitimidade desse movimento. E aqui eu quero parabenizar cada jovem que está aí na rua. Quero ser solidária com os jovens que pacificamente foram agredidos. Não estou falando de jovens que são baderneiros, que não é esse o intuito do movimento. A imprensa, que tem feito a cobertura 24 horas por dia, que tem feito questão de frisar que aquela juventude que tem depredado o patrimônio público não são líderes e não representam o movimento. E, diante dessa fala, eu acho que tem algo que está muito explícito no movimento, que nós estamos realmente preocupados, é a questão do transporte. A questão do transporte é algo que realmente precisamos debater e precisa de ser fiscalizado pelos poderes. A juventude, quando ela vai para a rua e dá um grito de chega, de basta, de que nós não os representamos, ela quer dar uma mensagem para os poderes. E eu acho que nós temos que ter sensibilidade de entender o que a juventude está nos falando nesse momento político do nosso país. E aqui eu quero falar sobre, hoje, a oitiva do nosso secretário de transporte que nós fizemos aqui. Tem algo, eu subi nessa tribuna quando o governador Agnello falou sobre a licitação, para elogiar. Mas, diante do número de denúncias que vem acontecendo, eu tenho que, nessa tarde, aqui fazer algumas ponderações. A primeira delas, da participação dos mesmos grupos societários, com manobras, inclusive, de extinção de pessoas que participavam do conselho e da direção da empresa, no momento, depois de conseguirem a licitação de uma bacia, mudaram o estatuto de outra empresa, que eram sócios, para participarem e conseguirem uma outra bacia. Ou seja, há uma manobra, uma fraude, que na minha visão é uma fraude, para as mesmas empresas continuarem tendo domínio do transporte público no Distrito Federal. E eu estou fazendo essa alegação aqui da tribuna. Outra coisa, deputado Evandro, nós temos hoje mais de 3 mil ônibus no sistema. Ninguém tem dúvida que é velho, cai nos pedaços socateados. Mas o edital prevê um maior número de quilometragem, com 2.600 ônibus. Ou seja, as pessoas vão mandar mais apertada do que estão hoje. O edital não prevê um aumento do número de ônibus. Isso é importante ficar claro para a sociedade do Distrito Federal. Eu não consegui entender qual que é a integração que será feita hoje, que o secretário colocou. Porque nós não temos ainda metrô pronto, é mais ônibus. Por que não foi previsto isso no edital de licitação? A integração. Para não fazer um remendo. Eu acho que isso é importante colocar. Outra questão que é importante clarear aqui é sobre as tarifas. As tarifas que ganharam a licitação foram todas cheias, as empresas que ganharam. Quase todas elas, só uma que ganhou com um pouquinho abaixo. Mas todas as outras foram um preço máximo. O que pode, de imediato, ter um aumento, sim, nas passagens. A não ser que o Estado venha subsidiar esse custo. Outra coisa que é importante colocar nessa tarde de hoje. Há uma superestimativa de passageiros. Então, o edital foi feito não em cima do número de passageiros real que tem hoje no sistema, mas de uma estimativa, daqui para 10 anos, que é uma concessão de 10 anos. Só que isso, se não for alcançado, o Estado vai entrar e subsidiar. Então, na minha visão, tinha que ter uma tabela também de crescimento vegetativo
disso, senão no primeiro ano o governo vai ter que subsidiar o sistema, já no primeiro ano. É importante falar que o sistema é subsidiado em duas áreas, que é passe livre e idosos. E aqui é importante nós colocarmos que empresas com falta de certidão positiva, certidão de falência, ganharam a licitação. Está aqui. Eu peguei todo o processo para olhar. Como algumas empresas que tiveram preços menores foram descredenciadas apenas por telefone, pela falta de número de telefone, e algumas empresas foram credenciadas a ganhar com certidão positiva de falência. Eu acho que a licitação do Distrito Federal de Transporte tem que ser uma licitação séria, porque está mexendo com a vida de um monte de gente e criando expectativa que pode não acontecer. Então, eu quero pedir aqui para os parlamentares, se puderem depois, eu tenho muitas informações sobre isso, mas não dá para a gente fazer de conta que nós estamos licitando o transporte sem seriedade. Hoje o secretário disse que não vê nenhuma gravidade em ter as mesmas empresas mudando durante o edital para participarem do sistema. Eu vejo, além de imoral, eu vejo ilegalidade. O Ministério Público pediu providências, o Tribunal de Contas também, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, pediu providência nesse sentido. Então, eu queria fazer esses alertas, porque não é só o sistema público que nós estamos falando aqui, mas principalmente sobre o dia a dia o transporte dos trabalhadores do Distrito Federal. Obrigado, deputada Celina Leão.